Revisão da vida toda, bomba no STF. Não só a bomba literalmente no atentado, que eu nem vou tratar disso, dessa questão política. Eu quero também trazer a manifestação da AGU, Advocacia Geral da União, que representa o governo, representa o INSS por ser uma autarquia federal, e o que eles trouxeram nos embargos. E lembrando, né, pessoal, você não pode deixar o seu processo ser arquivado, ou se for arquivado, você tem que continuar monitorando para tomar as providências cabíveis, tá? Então, se você quiser um parecer jurídico ou quiser trocar de advogado, o STJ, a OAB permitem isso. Se você quiser, vou deixar o link no WhatsApp, no comentário fixado. Só clicar que já vai abrir o WhatsApp e você pode falar com a nossa equipe. Ou pedir uma análise completa de mais de 20 revisões também. Agora vamos continuar aqui. Eu já adianto, eles se apegaram muito a alguns termos técnicos que eu vou trazer para vocês e vou explicar. Primeiramente, então, sobre essa questão do atentado, é lamentável, a nossa democracia não precisa disso, mas você já deve ter visto várias notícias sobre isso, então vou deixar também a cargo da polícia o que acontece para a revisão da vida toda. Um dia a menos de batalha. Eu fui até o STF, tá tudo bloqueado, né? Tudo travado, você não consegue chegar nem perto. Eu até tentei estacionar para fazer alguns vídeos, alguns takes assim para mostrar para vocês. A luta inicial era para ir para os gabinetes dos ministros, né? Mas sem chance. Hoje tudo bloqueado. Aí fui tentar fazer alguns vídeos aí para vocês acompanharem, mas também já veio o exército, já veio a polícia, me identifiquei como advogado, né? Só que eles falaram, não, doutor, a gente entende, só que agora ali, né, o senhor não pode nem estacionar aqui, não pode fazer nada, tal. Mas já, né, basicamente dá para entender, né, pessoal? Dá para entender toda essa situação. Então parei aqui no Sudoeste, para quem conhece Brasília. Eu fico por aqui, o escritório é na Asa Sul, então o importante é trazer as informações. Para a revisão da vida toda, um dia menos de batalha, tá? Além disso, a gente acaba perdendo esse foco na revisão da vida toda, né? São várias coisas acontecendo, mas quando está no campo jurídico e até político, ainda a gente dá para trabalhar em cima disso. Mas daí quando vai para um atentado desse, aí paralisa tudo, trava tudo, e realmente não é interessante para os aposentados, tá? Mas não estou falando de política aqui, lado A ou lado B, ele era filiado de tal partido, né? Isso aí eu deixo para outros canais, outras notícias. E atenção, manifestação da AGU, Advocacia Geral da União, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, a manifestação. Eu já tive acesso aqui ao documento oficial, tá certo, pessoal? O pessoal tá me ligando aqui, eu vou... documento oficial aqui, Advocacia Geral da União, endereçado ao ministro Nunes Marques, porque é o relator dos autos. Ele começa com um breve relato, né, do processo, isso que eu vou pular, porque vocês já sabem do que se trata, tanto o tema 1102 como as ADIs. Só para deixar claro, pessoal, essa manifestação foi nas ADIs, tá certo? O tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita, continua ali, né, aguardando o desfecho e sem movimentações novas. Então essa aqui é na ADI, que invariavelmente virou a nova revisão da vida toda por uma força do Barroso, do Gilmar Mendes e de outros ministros, né, pessoal? Então beleza. Ele fala que a CNTM opôs os embargos, né, e teria o acórdão, a decisão do STF teria incorrido em contradição, omissão e ambiguidade ao desconstituir a jurisprudência consolidada do STF no tema 1102 e no tema 334, permitindo a retroatividade dos efeitos da nova tese firmada em prejuízo do direito do contribuinte de optar pelo melhor benefício previdenciário. Em síntese, a parte autora busca afastar a força cogente do artigo 3º da Lei 9.876 de 99 e, por conseguinte, flexibilizar os efeitos do acordo embargado para excluir do seu alcance jurídico, pelo menos, os jurisdicionados que ingressaram com ações revisionais até 21 de março de 2024, data do julgamento das ações diretas em referência, das ADIs.
Pessoal, eu tô com um probleminha na fala aqui, que eu tenho um aparelho que tá pegando minha língua. Por isso que até no último vídeo minha fala tá meio travada, assim, sabe? Mas a gente que trabalha com isso tem que ser do jeito que dá. Minha língua tá doendo pra caramba aqui, mas vamos junto. Eu espero estar sendo compreendido pelos senhores, tá bom? Muito bem. Com a finalidade de afastar dos efeitos do acordo embargado os casos julgados e os que estão em andamento, né? Então, a recorrente argumenta que, na esfera previdenciária, a flexibilização de cogência das normas é habitual, bastando analisar os temas 334 e 1102, que autorizam a escolha pelo melhor benefício, e invoca os princípios da segurança jurídica, da proibição do retrocesso, da intangibilidade do direito adquirido e da irredutibilidade e preservação do valor real dos benefícios, e afirma que o deferimento de benefício inferior ao que o contribuinte faria jus é uma ofensa à garantia constitucional do desenvolvimento social e do direito adquirido. De acordo com a embargante é quem entrou com os embargos, né, pessoal? Então, até o momento ali, a gente está vendo o que a AGU está mencionando sobre os embargos da CNTM, tá? E fala que tem que respeitar os casos que estão em andamento e pendentes de julgamento. Pondera também que o debate travado no STF para a liberação aqui do tema 1102 não poderia ser objeto de revisão no controle concentrado, né, em um julgamento de ADI. Teria que ser feito lá no tema 1102 e não teve ainda manifestação das partes nesse sentido, né? O Barroso e o Gilmar Mendes, do nada, colocaram aquela ressalva da força cogente. Também uma omissão da ausência de fundamentação específica, né? Por que virou força cogente do nada? Se em março do ano 2000 não tinha nada mencionado de força cogente, no tema 1102 não teve nada de força cogente. Força cogente, né? Uma norma de aplicação obrigatória, ou seja, o STF quis falar que essa regra de 94 em diante é constitucional, e isso já desde sempre foi constitucional, essa regra. É constitucional, meu amigo. Não, doutor, não é constitucional. É constitucional, sim. O problema é que ela não é a única regra. A outra regra, que inclui as contribuições anteriores a 94, também é constitucional. Temos duas regras constitucionais, isso não é problema nenhum. O problema foi o Barroso encasquetar do nada, né? Em dezembro do ano passado, 7 ministros, incluindo Nunes Marques, 7 ministros falaram que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda, que não tinha nada a ver. Aí em março de 2024, 4 meses depois, aí os ministros falam que as ADIs vão interferir na revisão da vida toda. Então esse é o absurdo. O que aconteceu de março de 2024 e dezembro de 2023, né, para trás? O que aconteceu aí? É um absurdo, né, pessoal? Mas vamos lá. Até aqui, pessoal, eu vejo que a AGU ela tá seguindo uma lealdade processual, porque ela não está desvirtuando o que foi falado pela CNTM, o que foi falado nos embargos, porque o INSS, né, a gente sabe que já fez isso antes, inclusive com esses números falaciosos. Então, pelo menos até aqui, tendo em vista essa intimação, né, foi mais pesada, então até aqui tudo bem, ela está seguindo ali realmente o que foi colocado, né, pela parte dos aposentados, tá certo? E também busca o reconhecimento da nulidade do julgamento e excluir o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, tá certo? Declarando seu impedimento porque ele era advogado-geral da União e atuou nesse processo como parte lá 24 anos atrás. Muito bem. Requer o reinício do julgamento com a recomposição do órgão julgador, né, e respeitando também os votos dos ministros aposentados. E o que a AGU está falando a respeito disso? Bom, ele deixa bem claro que depois da oposição do recurso, o ministro Nunes Marques determinou a intimação do presidente da República e dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, de modo a possibilitar a manifestação sobre as razões deduzidas pela embargante. E aí a AGU começa aqui. Ausência de vícios nos fundamentos da decisão embargada, ou seja, se
os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Isso são chamados de vícios, de defeitos, tá? Não tem nada a ver com vício vício não. Vício é igual a defeito, tá? No direito, pelo menos, né, pessoal? Beleza, ele tá falando que não teve defeitos na decisão. Por quê? Ele fala que os embargos não servem para uma nova discussão a respeito dos fundamentos, né? Só que foi o que o AGU quis fazer lá no tema 1102, né? Então, um peso, duas medidas, né? Aí é bacana, né? Ah, entendi. Aqui os embargos não servem para rediscutir, mas lá no tema 1102 serviram. Ah, então tá bom. Então vamos continuar aqui. E ele fala que mesmo que houvesse, né, alguma obscuridade, contradição, não seria a presente situação. Ele coloca aqui que a CNTM apontou várias omissões, contradições e ambiguidades, só que diz que esses embargos reproduzem argumentos e pretensões análogos àqueles anteriormente analisados por essa corte. Mas aí que tá, pessoal. A CNTM, né, nos embargos só está batendo novamente em algumas teclas porque a decisão do STF foi omissa. Ou, eu te pergunto, sem você entender nada de direito, o STF falou como que vai funcionar o recebimento dos atrasados? Não, professor, não falou. O STF falou alguma coisa sobre como ficam os processos em andamento? Pro bem ou pro mal? Né? Nem que o STF falasse, não vai receber nada. Mas ele falou, vai receber ou não vai receber? Ele foi omisso, ele não falou nada. Mesmo que você não seja formado em direito, eu li as decisões aqui, trouxe mais de 30, 40 páginas aqui para vocês, e em não teve uma frase, nada, sobre os processos em andamento, nem pro sim, nem pro não, nem autorizando e nem negando. Então, foi omisso. E se no acórdão dos embargos, dos primeiros embargos, houve novamente essa omissão, então isso autoriza sim novamente os novos embargos de declaração ou segundos embargos de declaração, sem dúvida. Sem dúvida. Aí, ele diz que o embargante insiste em afastar essa força cogente para você poder escolher a sua melhor regra, né? Para todos os processos em andamento, ou no mínimo, até quem entrou até 21 de março. No mínimo, né? Eu sempre falei isso. Só que ele diz que não tem pertinência com o tema 334, nem o tema 1102, não sei o que, regra aqui e tal. Ele reforça que há uma força cogente. Aqui também ele só tá trazendo trechos do julgamento do STF. Só que, novamente, pessoal, ele não fala sobre como fica os processos em andamento. A AGU aqui, novamente, né, fala que o tema 1102 não transitou em julgado, olha, está pendente de embargos de declaração, então não teria ameaça à segurança jurídica. Ué, mas então julguem a revisão da vida toda lá no tema 1102. Se tá todo mundo falando, se os aposentados, né, a CNTM tá falando isso, a AGU tá falando que ainda tá pendente de embargo de declaração, os ministros falaram que o tema 1102 está pendente de embargo de declaração, então tá fácil. Então deixa a ADI separada da revisão da vida toda, porque, pessoal, tive informações, né, tanto conversando com outros advogados e até procuradores ali que atuam no INSS, pessoal, esse julgamento do STF de tirar a carência do salário maternidade, ou seja, com uma contribuição você já consegue receber o salário maternidade, e eu não estou falando que isso esteja errado, mas eu estou falando que essa decisão vai causar e já está causando um rombo econômico, né, um impacto, não vou falar em rombo, mas um impacto econômico muito maior do que a revisão da vida toda. Os procuradores do INSS agora estão preocupados com isso, com essa decisão. Essa decisão, e ninguém está falando disso. Você não vê a AGU, você não vê a imprensa, você não vê ninguém falando. Lembrando, eu não estou falando
que essa decisão esteja errada no sentido de garantir o salário maternidade, mesmo que a pessoa só tenha uma contribuição. Pô, show de bola. Bom, é bom para a sociedade. Só que isso ficou em discussão por um tempinho e foi aprovada. E o impacto financeiro muito maior que a revisão da vida toda. E a revisão da vida toda, que está desde 2020 sendo tratada de forma exaustiva, né, com um julgamento favorável no plenário físico, daí trava por causa de argumento financeiro. É isso que eu não concordo. Não tem mais argumento jurídico para defender a derrubada de revisão da vida toda. A revisão da vida toda foi vitoriosa. Argumento jurídico não tem. Pode ver aqui. São só números. Só estão falando de impacto econômico, sendo que essa decisão de tirar a carência de salário maternidade traz um impacto muito maior. Não estou falando que esteja errada a decisão. Muito boa, muito bom para a sociedade. Só que uma decisão que traz um impacto financeiro muito maior foi discutida em uma tarde. E a revisão da vida toda, que está há 4 anos aí os aposentados esperando, aí você quer ficar falando de impacto econômico? Então faça estudo técnico. Vamos ver se a AGU falou aqui do estudo técnico, né? Ele traz novamente alguns trechos da decisão, que eu vou pular, vocês já sabem disso. E ele fala que não tem uma contradição, né? Falando que está tentando modificar o acórdão e tudo mais, está trazendo votos do Dias Toffoli e do Barroso, e está tentando obter a modulação de efeitos, mas está tentando modificar o entendimento. Aí a AGU já se manifestou. Aí novamente, medida desse JAES exigiria do INSS expressivo acréscimo nos recursos necessários à manutenção do sistema de previdência social brasileiro, com risco de colapso, não apenas para o próprio INSS, como também para o Poder Judiciário, sobretudo na Justiça Federal. Isso não é verdade, pessoal. Vale rememorar que os dados contábeis apresentados registram informações apresentadas por órgãos técnicos do governo federal, em especial pelo INSS e secretarias especiais do Ministério da Economia e Previdência Social, acerca do expressivo impacto financeiro nos cofres públicos e do impacto administrativo operacional, que para fazer os cálculos teria custos, né? Pessoal, aqui a AGU pisou na bola. Aqui a AGU tinha a chance de analisar, de rebater. Então fala, AGU, por que o estudo do INSPER e da FGV está errado? Por quê? Mostra o porquê. E não ficar reiterando, né? Olha, já apresentamos os estudos, os números, o Tesouro Nacional, o INSS, 480 bilhões. Ele só está reiterando os argumentos. Então mostra por que o estudo dos economistas da FGV e do INSPER estaria incorreto. Porque foi apresentada a forma de cálculo, a metodologia de cálculo. Porque assim, no método científico, você precisa demonstrar como você chegou a uma conclusão para que qualquer cientista, qualquer pessoa do mundo possa chegar à mesma conclusão ou refutar seu argumento, ou rebater. Então, por isso que o cálculo feito pelos economistas da FGV foi não só trouxe essa luz, né, os números verdadeiros, como ele também mostrou como foi calculado. Então, qual que é o papel da AGU aqui? Ela teve prazo para isso, ela teve tempo para isso. Ela deveria não ficar repetindo, olha, tem o 480... Não. Então rebata esse estudo. Esse seria o papel da AGU nesse momento, pessoal. Mas não foi feito, só ficou reiterando os números já apresentados. Fala que não se pode esquecer que os atos de concessão dos benefícios estão em consonância com o acórdão dessa Suprema Corte, só que aí que tá. Os benefícios foram sendo deferidos desde 99, da lei de 99, né? Trouxe 2 regras. E o acórdão é só de agora. Então, me parece claro, a AGU aqui está num contrassenso.
tá batendo cabeça com a modulação de efeitos. Não sabe para onde que vai. Não sabe para onde que vai. E eu falo isso de forma respeitosa aí com os profissionais, né? Eu tô falando aqui de argumentos, de votos, tá, pessoal? Não tô falando das pessoas que compõem a AGU de forma alguma. Tô falando respeitosamente. Aí ele fala que, em virtude da preservação do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, devem ser mantidos assim os atos de concessão. Ou seja, ela usa o argumento da segurança jurídica a seu favor, né? Ou seja, ela desvirtua o que é segurança jurídica. Ao meu ver, o Poder Legislativo fez a lei. Tinha 2 regras vigentes. O INSS é que descumpriu isso. O STJ julgou de forma unânime para o Brasil inteiro, com recurso repetitivo. O STF, com repercussão geral, para o Brasil inteiro, julgou de forma unânime. Então, quem aqui está ferindo a segurança jurídica, pessoal? Agora, o AGU quer falar que mudar o entendimento, isso que vai ferir segurança jurídica? Pelo contrário. Pelo contrário. Aí ele fala, né, que do impedimento do Gilmar Mendes. Ele fala que o STF já afirmou que, em razão da forma de composição do STF e da necessidade de quórum para pregão dos processos objetivos de controle concentrado, os casos de impedimento e suspeição previstos na lei não se aplicam aos julgamentos de controle concentrado nas ADIs. Então, aqui é um argumento, mas, né, claramente não bate, né, pessoal? Porque o ministro Gilmar Mendes, ele não só atuou como AGU, mas, pasmem, anteriormente, o próprio ministro Gilmar Mendes havia se declarado impedido. Talvez tinha gente que não soubesse disso. Entenderam, pessoal? Então, eu tô preparando aqui um vídeo exclusivo, né? Uma aula sobre essa questão do Gilmar Mendes, que vai auxiliar bastante também nessa questão. Depois ele fala que o Gilmar Mendes afastou o seu próprio impedimento, mas aí fica fácil, né? Aí, então, uma hora eu tô pra lá, uma hora eu sou Flamengo, outra hora eu sou Botafogo. A hora que me convir, eu tô pra lá, eu tô pra cá. Não, declarou impedimento, afasta do julgamento, pessoal. Afasta do julgamento. E qual que foi a conclusão, então? Bom, a AGU pede, né, que seja improcedente os embargos, a rejeição dos embargos de declaração. Ao meu ver, essa manifestação, embora relativamente extensa, né, foi longa, mas não tratou de tudo. Não rebateu os argumentos econômicos, poderia ter rebatido, a gente trataria disso, mas não rebateu os números do estudo da FGV e do INSPER, dos economistas. Além disso, não falou da modulação de efeitos, do quórum. Ela poderia ter falado, mas não falou. Que não atingiu 8 ministros, só alcançou 7-4. Ela poderia ter falado isso, poderia ter rebatido. Se ela quer manter a decisão, ela poderia ter rebatido essa questão, mas não, deixou em aberto. Então são várias questões que estão em aberto ainda, principalmente na questão dos processos em andamento, porque eu acho que aí já ficou claro, tanto para a AGU como para o outro lado, né, que não está nem discutindo processos para quem entrar depois do julgamento das ADIs, nem está discutindo isso, nem está em discussão, pessoal. Não está em discussão pagamento automático e nem julgamento das ADIs. E eu vou fazer mais. No próximo vídeo, eu vou falar sobre algo que vocês não esperavam. Nós tivemos eu vou falar no próximo vídeo. Mas atenção. O presidente do INSS vem aí, eu vou falar tudo. Então já se inscreva aqui, acompanhe o próximo vídeo. Se você quiser uma análise completa, parecer jurídico, processo em andamento, ou assumir o processo já pede aqui o WhatsApp no link do comentário fixado. Que Deus te abençoe e até a próxima.